Minha vida se tornou insuportável. Apesar de tudo isso, ainda estou lúcido bastante para reconhecer minha terrível situação. A frase é um trecho da carta escrita em tom de despedida pelo poeta, letrista e filósofo Antônio Cícero. Aos 79 anos, diante do avanço progressivo do Alzheimer, Cícero tomou uma decisão: de viajar para a Suíça e encerrar a própria vida. Um ato médico conhecido como suicídio assistido. A técnica é diferente da eutanásia. No suicídio assistido, os médicos fornecem os medicamentos para o paciente, que administra a dosagem. Na eutanásia, são os médicos que aplicam os remédios, diante de um paciente inconsciente, mas com autorização da família. Os dois métodos são proibidos no Brasil. Por aqui, há quem defenda a mudança na lei, abrindo a possibilidade para que o Estado não interfira mais em uma decisão pessoal diante de longos tratamentos, doenças terminais ou distúrbios sem cura. É um debate que passa pela liberdade individual de cada um decidir sobre a própria vida, mas também sobre a própria morte. Na carta de despedida, Cícero foi direto, sem jamais perder a poesia. Espero ter vivido com dignidade e espero morrer com dignidade. O filósofo Epicuro já dizia, né? Já se vive uma vez, duas ninguém nasce. Ele não via com tristeza, mas como uma forma, inclusive, de afirmar o valor dessa única vida que a gente tem. Sexta-feira, 1º de novembro de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes, aqui de segunda a sexta-feira, sempre com uma convidada ou um convidado. A gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje eu vou conversar com uma advogada e especialista em direito médico e da saúde, também doutora em ciências da saúde pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas, que é a doutora Luciana Dadalto. Doutora, bem-vinda, obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço o convite, um prazer estar aqui com vocês. Prazer conversar contigo. Eu sou muito fã do seu trabalho e acho super importante a gente falar, né, sobre a opção, a escolha do Antônio Cícero, que era poeta, membro da Academia Brasileira de Letras, e ele optou por um suicídio assistido na Suíça, onde essa prática é legalizada, é permitida. Então, para a gente começar, quando a notícia veio à tona, muita gente escreveu em grandes portais, a imprensa disse que o Antônio Cícero tinha optado por uma eutanásia. Então, aconteceram algumas manchetes, né? Enfim, não é a mesma coisa. Eu queria então, para a gente começar a conversa, explicar a diferença entre eutanásia, também suicídio assistido, e acho que vale a pena também falar sobre a ortotanásia, a diferença entre todas essas práticas. Tá. Bom, eu acho que assim, vamos começar tentando entender que a gente está falando quando a gente fala de eutanásia e suicídio assistido, a gente está falando de uma morte medicamente assistida. Ou seja, eu tenho um auxílio médico para abreviar a vida de uma pessoa que está gravemente doente. Existem duas formas de um médico auxiliar uma pessoa a abreviar a vida. A primeira forma, o médico injeta uma dose letal de um fármaco no corpo desse paciente, e essa forma é chamada de eutanásia. E a segunda forma, o médico prescreve uma dose letal de um fármaco e o próprio paciente se administra essa dose, seja bebendo, seja abrindo um escalpo de um medicamento que está na veia dele. Então, isso é o que a gente chama de suicídio assistido. Tanto o suicídio assistido quanto a eutanásia são tipos de morte medicamente assistida. A ortotanásia já, né, é uma outra coisa. A ortotanásia é quando a gente não interfere no curso natural de uma doença. A gente reconhece que as pessoas podem ficar gravemente doentes, a gente pode ter uma doença incurável e uma condição irreversível, e que cabe a nós, sistema de saúde,
cuidar dessa pessoa para que ela tenha o máximo de sintoma controlado, tenha o mínimo de sofrimento possível, para que a morte aconteça no tempo certo, sem que a gente interfira nesse tempo, seja para abreviar, seja para prolongar essa vida. Eu acho interessante a gente explicar aqui como é que a Suíça virou esse país onde algumas pessoas, enfim, até algumas organizações fazem isso, né? Dão suporte a quem está buscando pelo suicídio assistido. E aí, claro, cada caso é um caso, mas não necessariamente precisa ser um sofrimento físico que esteja insuportável para esse paciente, né? Existem diversas interpretações e são interpretações que são recentes. Então, queria que você pudesse explicar aqui, doutora, porque até pouco tempo, pacientes só com doenças terminais, né, ou estágio avançado, podiam fazer esse procedimento. Como é que funciona hoje e por que as pessoas procuram especificamente a Suíça? O que acontece é que a gente tem diferentes países, né, com diferentes legislações. Então, os critérios de quem tem acesso a algum tipo de morte assistida vai depender da legislação de cada país e, a depender do país que estamos falando, da legislação de cada estado. O que acontece na Suíça, especificamente, a Suíça tem um dos modelos mais fáceis do mundo para pessoas que não moram no país, porque a Suíça é o único país que já legalizou algum tipo de morte assistida que permite estrangeiros não residentes no país a realizarem esse procedimento. Então, o que acontece na Suíça é um modelo, né, assim, completamente sui generis, diferente do que a gente tem em todos os lugares do mundo, porque além de receber estrangeiros ou de aceitar estrangeiros, a Suíça realiza esses procedimentos por meio ou intermediado por associações. Então, independente da pessoa ser suíça ou ser estrangeira, ela precisa procurar uma associação que vai fazer o auxílio desse procedimento. O que acontece, trazendo o caso do Antônio Cícero, então, para a gente tentar desenhar um pouco, a pessoa do país em que ela está, ela vai ela vai se inscrever na organização. Então, primeiro ela se inscreve como membro, aí ela informa a associação que ela quer se inscrever para o procedimento propriamente dito, envia inúmeros documentos, então as pessoas acham que é fácil, né, que é simples, e não é. Um monte de documento médico, documento pessoal, tudo isso traduzido, porque a gente está falando de um país, né, que fala um outro idioma, relatórios médicos que comprovem a doença ou a incurabilidade da condição, e também relatórios que comprovem que a pessoa tem condições de decidir, que ela tem capacidade decisória naquele momento. Depois que esses documentos são enviados, a organização faz uma análise documental e dá o que a gente chama, na verdade esse é o termo técnico, de luz verde, green light, que significa para a pessoa assim, olha, você cumpre os requisitos. Então, se você quiser, se você desejar, a gente pode marcar a sua, né, enfim, o seu procedimento. E aí, com essa data agendada, a pessoa sai do seu país e tem que chegar na Suíça com, no mínimo, 72 horas de antecedência ao procedimento agendado, porque essa pessoa tem que passar necessariamente por duas consultas médicas suíças, na Suíça, com 2 médicos diferentes, que vão atestar a capacidade decisória dessa pessoa. Então, é um procedimento complexo e absolutamente peculiar, né? Só a Suíça funciona dessa forma no mundo. Pois é, eu estava lendo sobre como funcionam em outros países e eu ia te perguntar a respeito disso, porque no caso da Suíça é bastante peculiar, como você disse, né, doutora? Mas aqui no Brasil não é permitido. Acho importante também trazer essa informação, né? O Antônio Cícero, ele deixou a carta, ele decidiu ir à Suíça justamente para realizar esse procedimento.
Então, acho que vale a pena que trazer, né, essa informação de que o Código Penal tem uma classificação até sobre suicídio assistido como um crime contra a vida. Então, se você puder explicar. E aí eu aproveito para te perguntar também, Luciana, por que normalmente você, que estuda tanto esse assunto a fundo, né, conhece tão bem, por que normalmente as pessoas recorrem ao suicídio assistido? Eu li algumas reportagens dizendo que a dor não é a principal um motivo, né, ah, da busca dessa escolha. Então, se você puder também explicar por quais motivos normalmente isso acontece. Tá. Bom, primeira coisa, acho que vamos deixar isso muito claro. No Brasil, nenhuma das formas de morte assistida é permitida. Então, seja a eutanásia, seja o suicídio assistido, nós estamos falando de atos ilícitos de crimes contra a vida. No caso da eutanásia, crime de homicídio. No caso do suicídio assistido, crime de auxílio ou instigação ao suicídio. Então, nós estamos falando de algo, e é essa a razão pela qual o Antônio Cícero precisou sair do Brasil, assim como outras pessoas fazem. Então, acho que isso é importante. Ele não foi o primeiro brasileiro a realizar o suicídio assistido na Suíça, talvez tenha sido o primeiro brasileiro famoso, né, publicamente conhecido, a fazer e a divulgar a informação. Então, acho que isso é importante a gente deixar claro. Existe um termo no direito que a gente chama de turismo de direitos. O que é isso? O turismo de direitos é uma prática comum em que as pessoas saem do seu país de origem, onde uma determinada prática é proibida, e viajam até um outro país em que essa prática é permitida. Então, isso acontece no aborto, isso acontece nas discussões sobre o que é comumente chamado de barriga de aluguel, isso acontece nas discussões de suicídio assistido. Então, acho que isso para deixar claro para todo mundo. No Brasil é proibido, mas na Suíça nós estamos falando de uma prática lícita, permitida pela legislação suíça. Os estudos mostram, e a gente tem vários estudos quantitativos, né, e também qualitativos, que mostram que o que leva as pessoas, a maior parte das pessoas, a optar pelo suicídio assistido não é uma dor física. Porque a dor física de todas as dores é talvez a mais simples de ser controlada. As dificuldades que a gente tem de maior controle de dor dizem respeito à dor emocional, à dor espiritual, à dor social, à dor existencial. Então, na maior parte das vezes, o que faz as pessoas decidirem pela abreviação da vida, por suicídio assistido ou por eutanásia, é um sofrimento existencial. É a pessoa não querer chegar até o fim daquela doença, não querer perder valores normalmente relacionados à autonomia, que são importantes para ela. Um outro ponto que eu quero trazer aqui, doutora, é o seguinte: a gente tem muita dificuldade ainda de falar sobre morte, que ela nos faz pensar sobre a nossa própria finitude, por diversas questões. Quando a gente vai falar com criança, por exemplo, né, explicar, a gente usa eufemismos. "Ah, o seu avô virou uma estrelinha", enfim. É muito difícil ainda, é um grande tabu. Por que que é tão, difícil falar sobre morte? E eu pergunto se casos como esse do Antônio Cícero, porque ele deixou uma carta tão aberta e repercutiu muito, né, ele falou sobre o direito à escolha, sobre morrer com dignidade, foi uma frase que me marcou entre as coisas que ele escreveu nessa carta. Então, eu acho que vale a pena a gente trazer essa reflexão aqui, sobre como talvez ele tenha aberto, né, uma discussão, seja um momento de a gente poder falar abertamente sobre isso. Bom, nós estamos aqui em 2024 e é bom lembrar que a gente sempre teve problema com a morte, né? O Sim. mundo, as sociedades, a humanidade sempre teve problema com a morte, desde que o mundo é mundo. A gente tenta achar formas, né? Elixires de imortalidade, buscas espirituais. Isso todos os filósofos, os grandes estudiosos vão mostrar isso para gente. O que acontece, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, é que a gente começou a esconder a morte.
A morte que sempre foi um medo, um tabu, mas que era explícita, né, que acontecia nas casas, que a gente velava em casa, de repente passou a acontecer dentro de hospitais, muitas vezes em unidades de terapia intensiva em que os familiares sequer podem entrar, e a gente começa a ter velórios privados, velórios em que inclusive as crianças são afastadas, né, desse rito, e aí realmente uma coisa que sempre foi tabu ou que da qual a gente sempre teve medo, eu acho que melhor dizendo, é melhor dizer que a gente sempre teve medo, mas que a morte se tornou um tabu, especialmente no século XX. Então, esse tabu vem porque a gente escondeu a morte do dia a dia. E eu costumo dizer que tudo que a gente não conhece ou que a gente não sabe muito bem como gera medo. E é tabu. Então, eu acho que o nosso grande desafio e aí eu acho que a gente está vivendo esse desafio ou enfrentando esses desafios, pelo menos convites a eles, desde a pandemia, é de entender que o fato da gente não falar sobre morte ou não lidar com a morte como algo natural não faz com que ela não aconteça. Ela continua acontecendo ao nosso lado, com as pessoas que a gente ama, com as pessoas que a gente admira, e casos como o dele, eles trazem para a gente algo a mais, na minha opinião, porque não é só uma discussão sobre morte, Total. é uma discussão também sobre querer morrer ou sobre reconhecer que viver a qualquer custo pode não fazer sentido para algumas pessoas. Era justamente essa pergunta que eu ia te fazer agora, né, porque se já é difícil falar sobre morte, imagina então falar sobre uma escolha, né, de suicídio assistido. Eu vi, por exemplo, redes sociais ou até conversando com as pessoas sobre isso, porque mobilizou muito conversas a respeito do Antônio Cícero e sobre a escolha dele de, a gente é a favor, você é a favor ou contra, né, o suicídio assistido? E me parece, assim, que é muito raso, né, falar em a favor ou contra, porque não seria, as pessoas têm livre-arbítrio, né, não seria uma conversa sobre isso, sobre respeitar, né, o direito a essa pessoa escolher como ela quer morrer? Eu concordo plenamente com você, acho que essa polarização de ser a favor ou contra não é por aí, ela não nos agrega. Eu acho que a discussão é: queremos ou não queremos viver em uma sociedade que respeita o diferente, né? Uhum. Que respeita que as pessoas podem querer coisas diferentes umas das outras. Então, o caso do Antônio Cícero e os casos em que a gente discute morte medicamente assistida são casos em que a pergunta é essa: eu estou, enquanto sociedade, preparada para aceitar que uma pessoa me diga que o sofrimento que ela está vivendo é intolerável e que para ela a morte é melhor do que o que ela está enfrentando? E é sempre bom lembrar que quando a gente discute legalização de temas complexos ou de temas relacionados à autonomia, nós não estamos falando que todo mundo agora vai precisar fazer essa escolha. Então, hipoteticamente, se a gente legaliza a eutanásia e o suicídio assistido no Brasil daqui a um mês, não significa que todas as pessoas que recebam um diagnóstico de Alzheimer, como o caso do Antônio Cícero, serão obrigadas a morrer por suicídio assistido ou por eutanásia. Quando a gente legaliza a morte medicamente assistida, o que a gente está fazendo é permitindo ou dando ao cidadão poder de escolha, se fizer sentido para ele, dentro dos valores pessoais. Eu gosto sempre de convidar as pessoas a olharem para essa discussão ou para esses conceitos de vida e morte de uma forma diferente. A gente está acostumado no modelo biológico, né? Quando é que uma pessoa morre? Quando o coração dela para, quando ela tem um dano cerebral e que é declarada morte encefálica de acordo com critérios técnicos, e aí, a partir disso, a gente diz: a vida acabou e essa pessoa morreu. Esse é um olhar meramente biológico para a vida, né? É o que a gente vai chamar de vida biológica. Quando a gente está discutindo autonomia no fim de vida, quando a gente está discutindo morte digna, a gente está fazendo, na verdade, um convite a olhar para a vida sobre a perspectiva da biografia do sujeito. Então,
uma pessoa pode estar biologicamente vivo, mas biograficamente morto. E normalmente é nesse momento em que as pessoas optam pela eutanásia ou pelo suicídio assistido. Quando elas consideram que a vida que elas estão vivendo já não corresponde mais aos seus valores de dignidade. E aí a gente fala de uma vida biográfica que já morreu e uma vida biológica que ainda está aí. E aí as pessoas tentam, por meio da eutanásia ou do suicídio assistido, fazer ou aproximar, digamos assim, essas duas vidas. Então, eu acho que esse é um desafio, né, gente? Porque ele envolve, obviamente, inúmeros valores. Para a maioria da população, vida biológica e vida biográfica vão acabar ao mesmo tempo. Mas nós estamos falando de uma minoria, e isso é muitíssimo importante em todos os países do mundo em que já houve legalização de algum tipo de morte assistida. Nós estamos falando de um percentual muito baixo de pessoas gravemente doentes que optam por essas práticas. Nós não estamos falando de algo que é absolutamente natural ou que acontece todo dia. Isso não é uma realidade. Sim. Eu acho que vale também a gente falar sobre a melhor maneira de abordar, de introduzir esse assunto, né. Quando eu penso, até comentei aqui sobre como a gente tem a é muito recorrente que a gente use eufemismos para falar com crianças sobre isso, e acho até que é um ato de amor poupar essa criança, por exemplo, de não só de ir ao velório de algum familiar, mas também de estar ali nesse processo, né, que muitas vezes é um processo quando a gente está falando de morte. No caso do Antônio Cícero, por exemplo, era o Alzheimer. O meu pai teve Alzheimer e eu vivi quando eu era criança justamente esse momento, esse processo, né, que é um processo de cuidado e muitas vezes até de despedida, né, enfim, dá para entrar em vários aspectos assim. Mas quando, eu entro nisso, eu quero te perguntar qual é a melhor maneira da gente ter essa conversa com as pessoas? Porque eu tô aqui trazendo a criança, porque acho que é mais fácil da gente visualizar, mas acho que todo mundo, assim, muita gente, é difícil você encontrar alguém que tenha a facilidade até de falar sobre morte, ou de tocar nesse ponto, né, mesmo que a pessoa esteja doente: "Ah, eu não quero nem falar sobre isso, eu não quero pensar sobre isso", normalmente corta-se mesmo essa conversa. Então, qual a importância, como é que a gente introduz, Luciana, na vida das pessoas e por quê? Bom, eu acho assim, vou só tentar responder de uma forma objetiva a questão das crianças. Os especialistas em luto, eles são categóricos em dizer que a gente não deve usar eufemismo com as crianças. Essa história de virou estrelinha, enfim, tem inúmeras questões. Esse não é o melhor jeito, porque a gente acaba criando uma ilusão nessa criança. Então, o que acontece, e de novo, voltando para o que eu disse sobre essa morte que a gente escamoteou para dentro dos hospitais, é que a gente precisa começar a entender, enquanto sociedade mesmo, que a morte faz parte da vida. E esconder a morte não faz, ou não nos torna imortais. Então, e aí, trazendo, né, a pergunta mais ampla, eu acho que não tem uma fórmula mágica para dizer, então este é o jeito de fazer as pessoas conversarem sobre morte. E eu acho que a forma como a gente abre essa conversa depende de uma série de fatores. Eu costumo brincar que para muitas pessoas, talvez para a maioria das famílias brasileiras, é impossível ter uma conversa dessa no almoço de domingo. Mas às Nossa, vezes sim. a gente pode, né, assim, mas às vezes a gente pode ter uma conversa dessa a partir de um filme, né, que está passando na televisão ou que está no cinema, ou a partir da morte de alguém famoso. Porque olha o tanto de conversa sobre esse tema que a morte do Antônio Cícero não está trazendo para gente. Então, eu acho que essas coisas cotidianas, elas ajudam a abrir essas conversas. Porque é isso, é muito difícil do nada você falar, gente, então, vamos fazer uma reunião familiar para debatermos e conversarmos sobre a morte. Então, normalmente, essas conversas mais profundas sobre morte, na minha experiência, elas vão acontecer quando a gente tem um adoecimento longo na família, e aí um adoecimento que acaba, né, ou que
faz ou chega na morte dessa pessoa, e aí a família inteira acaba precisando falar sobre esse tema, porque quando a gente está falando de um adoecimento longo, em algum momento a ficha cai, né? A ficha cai de que aquela pessoa está morrendo e algumas providências precisam ser tomadas, e a família começa a falar abertamente sobre o tema. E uma outra situação é nessas situações, digamos, públicas, seja por arte, livro, filme, música, ou pela morte de uma pessoa conhecida. Então, acho que quando os nossos ídolos morrem, e a gente vive aí um luto coletivo, essas conversas elas aparecem também com uma forma mais fácil. Acho que não tem uma fórmula mágica, mas cada vez mais acredito que esconder a morte debaixo do tapete certamente não é a nossa melhor solução. É, certamente me fez pensar muito sobre como o Antônio Cícero introduziu isso na nossa vida, né, muita gente pensando até ontem eu estava, assim, especificamente contar rapidinho, eu estava no lançamento de um livro e tinham muitas mulheres, né, e a gente estava discutindo sobre como, hoje existem maneiras diferentes, né, de as mulheres viverem, né, não existe uma crise do amor romântico e tal, e aí muitas mulheres morando sozinhas, vivendo sozinhas, então coletivamente, né, uma delas falou: "Eu preciso pensar nisso, sobre como, pra quem que eu vou, deixar, né, eu quero conversar com as minhas amigas sobre isso, falar sobre a minha morte, né, em algum momento isso vai acontecer". Então, acho que a gente tá aos poucos, né, até começando a pensar sobre isso, e foi a partir da morte do Antônio Cícero que ela trouxe essa discussão com as amigas dela de: "Olha, eu queria falar sobre isso, queria falar sobre pra quem eu vou deixar as minhas coisas, como que eu quero morrer", enfim. Isso veio numa discussão a partir do Antônio Cícero, então me lembrou, você falou agora sobre como, né, a gente pode pegar casos do nosso cotidiano, porque é um assunto certamente, né, que no almoço de domingo ninguém quer tratar, mas como isso pode ser aberto, assim, para conversa na nossa vida. Luciana, um prazer te receber aqui, te ouvir, obrigada. A Luciana é advogada, a Luciana Dadalto, advogada, especialista em direito médico e saúde, um prazer te receber e espero te receber numa próxima oportunidade de novo. Eu que agradeço, um prazer estar aqui com vocês conversando sobre esse tema tão sensível e obrigado por ter aberto esse espaço. Até mais. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. O Em Detalhes vai ao ar sempre às 10h30 no YouTube. Para você também que prefere me acompanhar em podcast, a gente está disponível em qualquer momento do seu dia. Agora, você que está no YouTube fica com o Mercado Investimentos. Na sequência tem Rolê CL, 6 horas da noite, e CL Notícias, segunda edição. Obrigada, até a próxima. Nessa última quinta-feira, o ICL tocou centenas de milhares de corações, exibindo o documentário Conversas com Pepe Mujica. As pessoas saíram assim maravilhadas, inspiradas, tocadas por um filme extremamente sensível e com uma conversa que realmente faz a gente parar para pensar. Tem muita gente pedindo para poder assistir novamente o filme e muita gente que não conseguiu assistir, que está pedindo para a gente liberar o replay. O filme já está disponível na plataforma de membros do ICL, mas a gente resolveu liberar o replay por pouco tempo, mas para todo mundo ter aí uma segunda chance de assistir. Se deixe inspirar por essa mensagem tão importante. E no final, os presentes que a gente preparou para quem assistiu a estreia na quinta-feira, a gente vai oferecer para vocês também que estão assistindo aqui. Um abraço e bom filme!